Boa tarde a todas e a todos, os participantes do Exposibran 2022. Eu sou Tasso Mendonça e sou moderador deste painel. O nosso painel aqui é o painel Desafio da Pequena e Média Mineração Sustentável. Nosso painel irá agora às 16h30 até às 18h30. Os desafios da pequena e média mineração sustentável no Brasil são muitos, mas aqui faremos uma provocação, uma pergunta, para ser a provocação aqui do nosso painel aos nossos participantes. A força da mineração brasileira em todo o território nacional se faz com a presença da pequena e média mineração. Quais são os desafios para torná-las cada vez mais sustentáveis e atuantes em melhores práticas de ESG? Bom, eu vou rapidamente apresentar aqui os nossos palestrantes, São pessoas notáveis, na área da pequena e média mineração, sendo eles de associações em geral, empresários, que são o Alex dos Santos Macedo, analista técnico e econômico da OCB, Organizações Cooperativas do Brasil; Fernando Mendes Valverde, presidente executivo da ANEPAC, Associação Nacional das Entidades de Produtores de Agregado para a Construção Civil; Jorge Detome, professor na NAP Mineração da USP; José Fernando Coura, presidente do Conselho Deliberativo do Sindiestra, aqui de Minas Gerais, muito conhecido aqui entre nós, Miguel Antônio Cedraz Nery, gerente executivo da ABPM, Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral, e também ex-diretor da ANM, do DNPM à época. E também o Thales Penas Machado, presidente do Centro Rochas e importante minerador, lá do Espírito Santo e demais áreas do Brasil também no setor de rochas ornamentais. E eu, moderador, também da Agência Nacional de Mineração. Então, a nossa sistemática aqui é o seguinte: nós vamos passar, nesta ordem que eu citei, para que cada um tenha 10 minutos, com tolerância de mais 5 minutos, para fazer as suas considerações ou apresentações. Depois passaremos para as perguntas, disso aí, e no finalzinho vamos ver se tem tempo para algumas considerações finais. Então essa é a nossa sistemática. Então vamos iniciar agora com o Dr. Alex dos Santos Macedo, que é gestor de cooperativas, administrador e mestre em administração, e é analista da OCB. Dr. Alex, esteja à vontade para fazer suas colocações. Bem, primeiro uma boa tarde a todos e todas, dizer que é um prazer enorme estar aqui, agradecer o convite da Exposibran, pela oportunidade de poder falar desse tema, dos desafios da pequena mineração especificamente. Em nome da organização agradeço, quero cumprimentar os membros do painel, começando pelo Tasso, e em nome dele estendo os cumprimentos aos demais membros do painel. E hoje a minha participação aqui é de tentar dar alguma explicação um pouco maior de uma inquietação que muitos talvez tenham a respeito de qual é o papel das cooperativas na pequena mineração. Muitos ainda não sabem especificamente o que é uma cooperativa, quem é o OCB, enfim, o que a gente faz. Então vou tentar trazer um pouco do cooperativismo especificamente, o que a gente tem contribuído e como a gente tem contribuído, e algumas sugestões daquilo que a gente acredita que pode ser alguns caminhos para a pequena mineração no Brasil. Então a gente acredita que o cooperativismo é inicialmente uma plataforma para o desenvolvimento do cooperativismo mineral especificamente no Brasil, mas como um arcabouço maior da mineração artesanal em pequena escala de forma geral. Então, nós somos o sistema OCB, e o sistema OCB, especificamente, ele é composto por 3 instituições.
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, muitos já conhecem SESI, SEBRAE, SENAI, nós somos parte, então, do Sistema S como um todo. Então, o Sistema OCB ele é composto por 3 instituições. O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, que tem um aspecto muito forte na formação, capacitação e promoção social das cooperativas, a Organização das Cooperativas Brasileiras, onde eu estou atualmente lotado. Nós somos uma organização que tem mais de 50 anos de instituição, e o papel especificamente da OCB, como por exemplo a FIENG e as outras federações, é trabalhar na representação política e institucional do nosso segmento, que são as cooperativas. E também nós temos a Confederação Nacional das Cooperativas, a CNCOP, que trabalha na representação mais sindical, patronal como um todo. Então, essas 3 instituições, elas estão presentes em todos os estados, mais o Distrito Federal. Então, nós temos, inclusive aqui no próprio estado de Minas Gerais, a nossa OCENG, que compõe aí o SESCOP Minas Gerais e também a própria CNCOP. Então, nós temos uma atuação e uma capilaridade nacional que nos dá a possibilidade de atender todos os segmentos de cooperativas. Então, nós reunimos de cooperativas agro, de crédito, como vocês conhecem, por exemplo, Sicob, Sicredi, outras instituições cooperativas de crédito, cooperativas de saúde, como muitos de vocês provavelmente devem ser usuários de planos de saúde do sistema Unimed ou de uma Uniodonto, no plano odontológico, há cooperativas de pequenos garimpeiros e trabalhadores da pequena mineração. Então, a gente tem um rol de segmentos que fazem parte do sistema OCB, são 4.880 cooperativas que fazem parte do sistema OCB. Nós reunimos em torno de 18 milhões de cooperados dessas cooperativas e empregamos diretamente algo em torno de 500 mil empregos diretos. Então, a gente está falando de um segmento bem expressivo, e no caso da mineração, eu vou apresentar um pouco mais à frente dos nossos segmentos, dos nossos números. Qual é o papel da OCB, do sistema OCB como um todo? Trabalhar a representação, então todo esse aspecto nos 3 poderes, legislativo, executivo, judiciário, trabalhar uma questão voltada à questão sindical, uma atuação mais sistêmica, olhando para todo o segmento, como é o caso da mineração. Então, a gente está num evento da grande mineração, da mineração como um todo, discutindo e fazendo interlocução com diversos atores, então é uma atuação mais sistêmica. Na parte do SESCOP especificamente, com um olhar mais da perspectiva ISD, então nós temos uma série de ações voltadas às cooperativas do ponto de vista de governança, de capacitações com um olhar mais social, então tem todo esse olhar. E também tem um outro aspecto de negócio, ou seja, como que a gente ajuda as nossas cooperativas a acessarem e a melhorar os seus negócios. Mas falando especificamente das cooperativas na pequena mineração, o que a gente tem em termos de volume de cooperativas, né? As nossas cooperativas como um todo, e aí não só aquelas da OCB, mas a gente vem observando um crescimento na formalização e organização de cooperativas na pequena mineração no Brasil. E aquelas que estão tituladas, chegou em 2021 a 272 cooperativas com títulos ativos na agência. E essas 272 cooperativas tinham algo em torno de 4.001 títulos, né, outorgados na agência em requerimento, né, tanto aqueles que estão com processo quanto aqueles que já são outorgados. Desse percentual, 65% era voltado a requerimento de permissão de lavra garimpeira, e títulos já de permissão de lavra garimpeira outorgados estavam relacionados a 15,4%. E, expressivamente, o ouro é a principal substância outorgada dessas áreas já autorizadas a ter um tipo de trabalho. Então, isso significa, inicialmente, que a gente está falando de um segmento legalizado, que tem título mineral, que passou por um rito junto à Agência Nacional de Mineração e que teve uma licença ambiental para fazer sua operação, haja vista que nós estamos falando de um segmento que tem a sua previsão constitucional no artigo 174, parágrafo 2º e 3º, de incentivo e apoio ao cooperativismo e especificamente a organização da atividade garimpeira em cooperativas, falando da lei da permissão de lavra garimpeira em 89 e do Estatuto Garimpeiro especificamente, então, além do Código Mineral. Então, a gente está falando de um segmento legalizado, e é importante separar essa questão do legal do ilegal para que todos saibam que quando a gente tem uma organização em cooperativas, o que a gente tem especificamente como um todo, né? Um primeiro aspecto muito claro voltado à legalização da área.
Então, as cooperativas trabalham inicialmente legalizando aquelas áreas que antes garimpeiros estavam trabalhando informalmente. Um outro aspecto específico é a orientação aos próprios cooperados, ou seja, eu oriento a respeito da área, qual é o requerimento, qual é o processo ambiental, como que deve ser feito a licença ambiental, a licença mineral, e vem todo um trabalho de orientação quanto a como abrir uma frente de lavra, como fechar uma frente de lavra. Então, há toda uma orientação e mostra a relevância das cooperativas nesse sentido. Depois vem a gestão mineral e a gestão ambiental, todo esse aspecto que envolve a produção, a comercialização, fechamento de mina, toda essa questão que é muitas vezes colocada no colo das nossas cooperativas ou do garimpo como um todo, trazendo essa questão de que, olha, o pessoal não recupera, não fecha as minas, não tem um controle da sua atividade, enquanto as cooperativas têm um trabalho nesse sentido. Além disso, a própria comercialização dos produtos dos cooperados, a agregação de valor à produção, no sentido de que eles podem comercializar a sua produção, a diversificação econômica, ou seja, como que aquela atividade, além de pensar o pós como um todo, né? Então, quando a gente está organizado em cooperativa, e eu vou trazer alguns exemplos que vai ficar claro para vocês, mostrando que, na medida que aquele garimpo vai se encerrando, há uma atividade, por exemplo, de piscicultura, de reflorestamento com plantação de algumas árvores frutíferas, com o turismo local. Então, eu vou trazer alguns exemplos nesse sentido. Além de pagar os impostos e aquilo que é obrigação, não é nada adicional daquilo que é a sua competência, ou seja, se eu tenho uma atividade outorgada, legalizada, cabe a mim cumprir com as minhas obrigações, e as cooperativas vêm trazendo essa arrecadação. Quando não estão organizados em cooperativas ou estão trabalhando informalmente, a gente tem um problema no sentido de para onde vai a arrecadação e a contribuição para os cofres públicos, só fica, às vezes, o dano ambiental e o crime daquela atividade quando não está, de fato, organizado. Além de todo um trabalho que é, talvez, muito imperceptível, mas fundamental, e quando você conversa com vários garimpeiros, é eu dizer o seguinte: agora que eu estou na cooperativa, eu sinto que eu posso andar de cabeça erguida, eu não preciso trabalhar saindo mais de madrugada e voltando à noite para eu carregar o meu minério, carregar o meu ouro ou outra substância. Então, ele tem a liberdade de poder ir e vir e poder se reconhecer enquanto um trabalhador formal, enquanto uma pessoa que está trabalhando dentro dos parâmetros legais. Então, isso traz uma perspectiva de dignidade para o trabalho daquela pessoa. Então, vou trazer alguns exemplos aqui só para ficar claro. No Rio Grande do Sul, a Cogamai é uma cooperativa de garimpeiros que trabalha com ametista. Lá ela fez uma perspectiva de legalizar 220 garimpos, de 300 ilegais. Então, o que seria dessa região de 8 municípios se não fosse essa cooperativa? Ela tem uma perspectiva de gerar 3.000 empregos diretos e indiretos. Só de cooperados dessa cooperativa é 1.600 cooperados, além de toda uma outra cadeia voltada à transformação e beneficiamento que também gera emprego indireto. E tem uma preocupação por causa de uma perfuração que é numa mina subterrânea, com a silicose, que é o processo de perfuração anterior, que não era uma perfuração a úmido, e sim a seco, e isso, ao longo de diversos anos, isso trouxe problemas relacionados à inalação da poeira que continha a sílica, e isso trouxe a silicose. E com um trabalho de extensionismo mineral, que à época foi, inclusive, patrocinado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e o Ministério de Minas e Energia, lembrando, extensionismo mineral, o que a gente tem de extensionismo mineral atualmente para melhorar quadros como esse? A gente não tem ainda uma perspectiva de extensionismo mineral para dar orientação, que foi fundamental para reduzir os acidentes de trabalho e também reduzir as contaminações pela sílica. Então, a cooperativa, depois disso, começou um trabalho com a Secretaria Estadual de Saúde para ter um escritório regional voltado a atendimento só aos garimpeiros daquela região, com médico de saúde do trabalho, visitando garimpo por garimpo, orientando sobre os melhores procedimentos, além de toda a questão de saúde e segurança ocupacional. Nos últimos anos foram registrados 151 casos, e tem uma perspectiva de diversificação econômica que eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem,
que é dos 16 pontos de turismo mapeados na região, 10 são da cooperativa, estão nas áreas da cooperativa, e esse turismo regional está voltado a aproveitar essas áreas subterrâneas para transformar em restaurantes, para transformar em parques de visitação. Isso trouxe uma nova dinâmica. Nós estivemos lá em Ametista do Sul, e a cidade tem 7.000 habitantes. Ela, por fim de semana, às vezes recebe quase uns 3.000 turistas por fim de semana, e ela não tem estrutura. Mas isso está calcado na diversificação econômica, numa integração entre a cooperativa e a própria prefeitura local. Então, isso traz uma perspectiva muito diferente, além disso, uma preocupação com as energias renováveis, que a cooperativa vem trabalhando de implantar energias renováveis nas áreas do garimpo. E um outro exemplo que é muito conhecido também é o caso da Cogavep, em Peixoto de Azevedo. Então, a cooperativa quase que dispensa apresentações, mas é importante frisar que a cooperativa contribui para legalizar a área, ou seja, tem ali na região uns 8 municípios ou mais de legalização dessas áreas, em torno de uns 300 garimpos legalizados, com quase umas 200 ou mais permissões de lavra garimpeira. Então, a legalização de área, a recuperação ambiental, a diversificação econômica com piscicultura, plantando nas antigas cavas fechadas, com replantação de questões de frutas e outras árvores nativas da região. E tem toda uma perspectiva com isso de dignificar o trabalho do garimpeiro, de trazer uma inclusão produtiva, de olhar para a saúde do garimpeiro, de pensar tecnologias. E quando a gente pensa todo esse trabalho que as cooperativas vêm fazendo e legalizando a área, o que isso traz para as grandes mineradoras? Uma tranquilidade de que aquela área pode estabelecer uma certa parceria com aquela cooperativa para poder fazer uma extração nos seus subsolos, que não vai haver conflito naquela área. Então, essa pacificação favorece até a própria coexistência entre a grande e a pequena mineração. Então, quando a gente tem cooperativas mais estruturadas e organizadas, isso favorece também trabalhos de pesquisa, de investimento coletivo. Então, eu acredito que as nossas cooperativas elas podem ser parceiras da grande mineração, justamente para ter um melhor aproveitamento dos recursos minerais, porque as cooperativas têm desafios anteriores em relação ao acesso a crédito, ao capital, uma série de outras questões que impedem delas avançar numa perspectiva de integração maior na cadeia. Então, estou trazendo aqui só alguns exemplos para deixar para vocês essas ponderações, essas reflexões, porque eu acho que a gente precisa avançar mais, olhar para as cooperativas e olhar o cooperativismo como um meio de organização da atividade garimpeira. E aí eu só deixo algumas reflexões finais. Qual é o orçamento que nós temos para a pequena mineração? Qual é a linha de crédito que nós temos para a pequena mineração? Qual é a última tecnologia desenvolvida para a pequena mineração? Só para lembrar, foi lá em 1990. Que tipo de investimento a gente está fazendo para desenvolver a pequena mineração? Se a gente não trabalhar nessa perspectiva, não adianta a gente falar de mineração responsável, de ODS e ESG na mineração, se a gente não conseguir levar todo mundo. Então, fica aqui as reflexões finais. A gente, enquanto Sistema OCB, está à disposição para contribuir nesse sentido. E aqui tem alguns materiais, inclusive esse livro de cooperativismo mineral, caso alguém tenha interesse. Eu tenho alguns exemplares aqui comigo que pode ajudar a trazer algumas reflexões adicionais. Fico por aqui e agradeço. Parabéns ao Dr. Alex pela brilhante apresentação. E só uma pequena reflexão. Eu penso que a OCB, né, e a mineração tem que perpassar a imagem do garimpeiro, né? Acho que o cooperativismo pode extrapolar o garimpo em si ou os garimpeiros. A gente assiste isso, né? Eu venho do estado agrícola, né? A pujança das cooperativas agrícolas em Goiás é muito forte, né? E eu noto, às vezes, que a mineração fica muito presa à questão do garimpo, né? Eu acho que o conceito de cooperativa aí não é só para tocar o empreendimento, mas muitas vezes é para se organizar os pequenos mineradores, né? E tocar para frente. Mas, de qualquer sorte, o trabalho lá é excepcional. E vemos também que o nosso problema está realmente muito na garimpagem, né? Então, parabéns pela apresentação. Então, vamos adiante agora, convocando aqui o geólogo Fernando Valverde, né, que é um experiente geólogo, especializado, né, em economia mineral, foi diretor do DNPM em São Paulo e ocupou várias funções como secretário de Estado, né, e
presidente aí da ANEPAC e outras associações. Ele vai ter os seus 10 minutos com mais 5 para apresentar o seu setor. Boa tarde a todas e todos. Gostaria inicialmente de agradecer o IBRAM. Para nós é uma satisfação muito grande poder colocar em discussão mais uma vez a questão das pequenas e médias minerações, especialmente, como no meu caso eu represento o setor de agregados, para os produtores de areia e pedra habitada. Eu vou fazer, no início dessas considerações, uma atualização do setor de agregados até 2021, e a seguir vamos colocar algumas questões que é extremamente importante para o setor. São os nossos desafios que nós estamos tratando e estamos tentando resolver, inclusive alguns há muito tempo, e essa é uma grande oportunidade para fazer esse registro. A ANEPAC, a qual eu represento, ela foi criada em 1995, são com 13 sindicatos ou associações coligadas, 37 empresas mantenedoras e representa mais de 80% do mercado nacional de areia e pedra habitada, estimado em 3.100 empresas no país. Isso aqui, eu não estou me entendendo aqui com isso, né? Preciso de um help aqui. Daí para frente, onde é? Não. São Paulo sempre vai, tá? Retornar aqui. Então, para frente é nesse caso. Tá bom. Eu só tenho acompanhamento aqui, se você quiser. Ok. Bom, como eu disse, são 3.200 empresas, 2.500 empresas produtoras de areia, que representam 95% dessas empresas são pequenas e médias empresas, e 600 produtores de pedra habitada, onde 85% deles, 85% deles são pequenos e médios produtores. Uma visão global do nosso setor, os agregados são os produtos manufaturados mais consumidos do mundo. Em 2021, o consumo foi da ordem de 42 bilhões e 400 milhões de toneladas, e isso corresponde a cerca de 2/3 do total da produção mineral mundial. No Brasil, como ocorre também nos outros países, são os bens minerais mais produzidos e consumidos. A tabela do lado direito mostra que um comparativo com o minério de ferro e o calcário para cimento. O minério de ferro produziu em 2021 413 milhões de toneladas, o calcário para cimento 115 milhões de toneladas e os agregados responderam por 660 milhões de toneladas. Esse gráfico mostra a demanda por agregados de 2000 a 2021, com projeções para esse ano. No ano de 2000, a produção foi de 340 milhões de toneladas. De 2000 até 2013, nós tivemos um crescimento médio de 6,2% ao ano, atingindo um pico, um ápice de 741 milhões de toneladas.
Nesse ano, nós estávamos prevendo que este ano, em 2022, a produção de agregados no Brasil seria da ordem de 1 bilhão de toneladas. Só para ter algum tipo de referência nisso, 1 bilhão de tonelada foi o que os Estados Unidos consumiu em 1956. De 2013 até 2017, nós tivemos uma queda histórica no consumo de agregados no país, da ordem de 33%. Iniciamos uma recuperação em 2007, a 7,4% média ao ano, atingindo em 2021 660 milhões de toneladas, e a nossa projeção para esse ano é que fechamos com um aumento já mais modesto de 2%, atingindo 673 milhões de toneladas. Esse quadro mostra o tamanho do negócio agregados no país. Em 2021, foram 385 milhões de toneladas de areia, 275 milhões de toneladas de brita, perfazendo 660 milhões de toneladas. O consumo per capita da ordem de 2,9, são 3.100 empresas, como nós frisamos, 70 mil empregos diretos, e a capacidade instalada hoje é de 900 milhões de toneladas. Para efeito de comparação, esse quadro mostra alguns países selecionados, o consumo per capita. A média mundial está em torno de 5,3 toneladas por habitante, e o Brasil está bem abaixo da média, com 2,9 toneladas por habitante. Esse número eu reputo que não é pequeno. Para as nossas necessidades é até indecente, né? Basta ver a quantidade de obras que nós estamos precisando, e inclusive a manutenção do aparelho urbano, que vai ser muito grande nos próximos anos. Comparativamente, o Canadá consome 11,2 toneladas por habitante. A China, com quase 20 bilhões de toneladas, dá um consumo de 3,6 toneladas por habitante. Índia, com 5 bilhões e 125 milhões de toneladas. Estados Unidos, praticamente 2 bilhões e meio de toneladas. E a União Europeia com 3 bilhões e 140 milhões de toneladas, milhões de toneladas. Bom, falando sobre os desafios, primeiramente eu gostaria de fazer uma consideração que envolve todas as pequenas e médias empresas brasileiras, que é o seguinte, que há uma visão equivocada de que pequenas empresas são grandes empresas em escala menor. Realmente não são. O tamanho importa e importa e muito. A complexidade das regulamentações tem um impacto proporcional muito maior no caixa das pequenas e médias empresas do que para as grandes corporações. Há incompatibilidade entre o conjunto de normas impostas e a realidade da economia de mercado no país. E, como resultado, evidentemente, vem a insegurança jurídica para a manutenção e continuidade das operações, em decorrência exatamente dessa complexidade de leis, de órgãos, que causa realmente essa insegurança nas pequenas e médias brasileiras. E o que poderá ocorrer daqui para frente, ou já vem ocorrendo, são os riscos de mudança no perfil de mercado. De um mercado de pequenas e médias empresas pulverizadas, nós estamos caminhando para a concentração.
e a concentração provavelmente com um aumento de custo, tudo isso. Bom, o grande desafio do setor, isso daqui já é até um mantra, porque nós estamos trabalhando com isso há mais de 20, 30 anos, é a questão do ordenamento territorial. A mineração de agregados, ela opera na situação a mais adversa possível, que é o ambiente urbano. Hoje elas não estão muito longe mais das cidades, porque as cidades, a urbanização englobou as minerações. Hoje se abre, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, se abre uma porteira de uma pedreira e você dá numa rua asfaltada. E realmente isso causa impactos, causa problemas, entram injunções políticas de toda sorte, e é muito frequente ocorrer o fechamento da atividade. Essa foto mostra a pedreira Itaquera, uma das primeiras pedreiras da região metropolitana de São Paulo. Ela surgiu em 1896, operou até no início de 1980, e por falta de planejamento, por falta desse ordenamento territorial, ela foi obrigada a fechar. Basicamente, por quê? Porque houve uma incúria do governo do Estado de São Paulo em colocar um conjunto habitacional ao lado dela e, posteriormente, o terminal do metrô logo acima. Ela foi fechada, essa cava de mais ou menos 80 metros, ela recebeu resíduos inertes da construção civil e hoje tem um shopping em cima, que é o Shopping Itaquera. Portanto, é preciso priorizar o ordenamento territorial consubstanciado em um Plano Nacional de Agregados, que nós já tratamos com isso com o Ministério de Minas e Energia. Desde 2010 foi estabelecido por portaria do Ministério, mas não foi à frente. Eu tive a grata satisfação de receber a informação que o ministro atual ele deve colocar isso focar essa questão para o setor de agregados. Então, a preservação dos recursos minerais em áreas críticas, grandes cidades, esse plano forneceria o quê? A preservação dos recursos minerais em áreas críticas, que seriam as grandes cidades, as áreas de várzea, etc., através da promoção de trabalhos técnicos de execução continuada, como inventários, levantamentos e mapeamentos geológicos específicos, né, destinado ao planejamento da atividade e preservação dos rendimentos existentes. O plano, evidentemente, deve ser entendido como um processo. Ele não pode ser fotografia de época, como existe em diversas regiões metropolitanas do país. Um primeiro plano diretor de mineração para agregados foi feito no início da década de 80, depois foi feito para a região metropolitana de São Paulo, depois para Curitiba, Florianópolis, parece que Fortaleza, mas foram sempre fotografias de época, e não teve prosseguimento devido às constantes mudanças administrativas no governo, que o anterior, o que assume, esquece tudo o que foi feito e continua novamente essa peregrinação que temos que fazer para justificar a importância de se fazer isso. Eu deixo a última frase aí, que é um resumo dessa preocupação nossa, que diz o seguinte, que o ordenamento territorial é instrumento de política pública indispensável para a sustentabilidade da mineração de agregados. É muito mais que uma questão econômica. Trata-se de garantir recursos minerais de qualidade para o melhor uso e a preços compatíveis às próximas gerações. Era isso, muito obrigado. Parabéns ao Fernando Valverde pela brilhante também apresentação, retratando aí de certa forma, né, o espelho, né, do tamanho das empresas que mineram aí os agregados.
notadamente, né, que são pequenas e médias empresas e até algumas grandes, né, mas se tratando de mineração, né, são portes bem maiores que as empresas dos demais segmentos. E outra questão importante tratada aí pelo Fernando é a questão da esterilização de áreas, né, que não é só lá que está acontecendo, em todas as áreas. Eu acompanho muito isso lá em Goiânia e a gente vê que a urbanização cerca a mineração e também a criação de parques também esteriliza algumas áreas e a mineração fica sem espaço e o crescimento da cidade fica comprometido. Então, o ponto brilhante tocado aí pelo Fernando é essa questão, né, do ordenamento. Bom, então vamos passar agora para a nossa terceira apresentação, do Jorge Detome. Ele é engenheiro de Minas pela USP, PhD pelo Imperial College e mestrado pela Illinois University, nos Estados Unidos. É professor da Poli, lá na USP, né, e dirigente do Núcleo de Pesquisa e Mineração responsável da USP. Também dispensa qualquer comentário a sua experiência e a seu potencial aí para nos trazer grandes apresentação. Boa tarde, obrigado, Tasso. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas presentes. Eu agradeço os organizadores pelo convite, por estar aqui. E, pessoal, é muito bom, né? É muito bom a gente se encontrar novamente, né? Com todos os colegas da mineração do Brasil, do exterior, tá aqui presente de corpo e alma, né? Então, é um prazer, né? A gente tá de volta, chega de live, né? Muita gente que eu conheci aqui, só conhecia pela live, né? Então, foi muito bom. Tasso, eu não tenho slides, eu vou fazer só comentários em função, especialmente, do que eu tenho ouvido e conversado durante esses dias do evento, né? Que a gente está presente, finalmente, de corpo e alma. Só que eu tenho que comentar, né, que talvez, levando em conta a quantidade de chopp que eu tomei ontem à noite, é presente de corpo, alma e fígado também, né? Mas, vamos lá. Antes de começar, eu quero, a exemplo dos colegas anteriores, eu quero dar os parabéns ao IBRAM por duas razões principais. Primeiro, pelo sucesso da feira e do congresso. E segundo, a oportunidade de debatermos de novo o tema da pequena mineração durante a Expo IBRAM. Isso é importante, pessoal. Esse é o maior palco da mineração do Brasil e a gente está tendo um espaço para discutir os problemas, os desafios da pequena mineração. Os meus comentários que eu vou falar especialmente para os empresários da pequena mineração que trabalham de forma independente. Quem são esses, né? Talvez tenha até alguns aqui presentes. São aqueles empresários, empreendedores, corajosos que fazem mineração, só que não fazem parte de uma cooperativa, nem de uma associação e nem de uma PL, tá? Quais são os desafios para esse empresário? Pensando tudo que a gente está vendo aqui, está discutindo aqui no evento. Bom, os desafios são os mesmos para o setor como um todo. Alguns colegas já começaram a falar que é a parte de governança, competitividade, crédito, pesquisa e desenvolvimento, extensionismo. Isso tudo faz parte dos desafios que a gente tem no nosso setor de pequena mineração. Os colegas já mencionaram. Agora, vamos conversar um pouco como que a gente pode enfrentar isso daí. Como esse empresário que está acostumado a trabalhar de forma independente, se vira sozinho, cumpre toda a legislação, fazendo esforço de forma, né, individual. Bom, o que eu senti conversando, tomando chopp, né, interagindo com o pessoal, é que parece, assim, o setor precisa de injeção de capital, isso não há dúvida. Eu estou falando do setor de pequena e média mineração, especialmente a pequena mineração, levando em conta a definição da agência de micro e pequena mineração. Capital de giro, capital para investimento e capital para P&D. Isso é consenso. A gente teve um interessante painel ontem sobre linhas de créditos, que inclui também a pequena mineração. E haverá outra amanhã, coordenado pelo Miguel, o Invest Mining. Então, é um tema que está acontecendo aqui, só que a gente precisa trazer isso para a realidade da pequena mineração. Também tem um outro ponto, há caminhos de capital necessário em pesquisa e desenvolvimento. E
esses caminhos não foram ainda realizados. Eu tenho meu colega, Fernando Lins, me chamou a atenção que se a gente cumprisse a lei, em 2021, o CETEM teria um orçamento de 180 milhões de reais. Porque está na lei, só que houve realocações desse dinheiro e o setor ficou sem, e o setor principal, o centro principal de P&D para mineração, com histórico de sucesso na pequena mineração, ficou sem orçamento. Então a gente precisa trabalhar esses vários mecanismos para trazer injeção de capital. Não é só crédito, apenas crédito, também P&D, pessoal. Outro consenso que eu percebi, conversando com os vários participantes do evento, é que essa injeção de capital e essas linhas de crédito, se elas ocorrerem, elas vão ser especificamente no nosso setor para pequena mineração responsável. Ou seja, não vai achando que trabalhando do jeito que você trabalha hoje em dia, vai ser muito fácil. A gente tem que mudar e ajustar a maneira que a mineração, especialmente a de pequeno e médio porte, atua, para estar dentro dos critérios exigidos pelas instituições financeiras. Eu conversei com muita gente sobre isso. É caminho sem volta, pessoal. Agora, a boa notícia que eu tenho é que a pequena mineração é uma das bolas da vez. Essa própria semana teve algumas notícias que a gente como sociedade, vai necessitar várias centenas de novas minas para poder suprir a cadeia de minerais para bateria elétrica. Várias centenas de novas minas. E adivinha, a maior parte delas vão ser de pequena e média escala. Então é um setor que está chamando atenção, é uma das bolas da vez da mineração. Então temos que levar esse assunto bem a sério em todas as nossas agendas, sejam elas técnicas, políticas e educacionais. Tá bom? Agora, a minha opinião, a gente ouviu falar dessas linhas de crédito, né? Opa, que beleza. Será que elas vão acontecer? Né? Pessoal, eu acredito que sim. Tanto na parte de acesso a crédito de investimento e de giro, mas também de P&D. Eu acho que não há dúvida, porque a pequena e média mineração é uma das bolas da vez da mineração hoje em dia. Então a gente como sociedade precisa enfrentar esse desafio. Então eu estou otimista quanto a isso. Só que aquele empreendedor que eu estava falando, da pequena mineração, que trabalha isolado, independente, né? Ele sabe que não existe crédito barato nem fácil. É sempre complicado, né? Então, as políticas públicas, os órgãos responsáveis têm que trabalhar para impulsionar o crédito para esse setor de forma acessível. Então, esse é um desafio. Então, eu acredito que o crédito vai estar disponível. O que a gente tem que lutar é para que ele seja acessível. Tá bom? Ou seja, o que eu quero dizer acessível? Que tenha condições de acontecer, do ponto de vista do empresário. Porque as instituições financeiras, a gente já sabe, o empresário já sabe muito bem, exige garantia bancária, porque senão não tem crédito, beleza. Só que agora você tem que ter garantia também de desempenho técnico. E, acima de tudo, de desempenho de ESG. A gente precisa trabalhar nisso. Poxa, mas o cara é um empresário da pequena mineração que trabalha de forma isolada. Já é difícil conseguir a garantia bancária. Ele pena para fazer o desempenho técnico. Agora também vai ter o desempenho ESG. O que eu aprendi aqui na exposição, pessoal? É caminho sem volta. Não vai ter crédito de nenhuma forma, pessoal, nem de P&D, se não mostrar desempenho de ESG. Tá certo? Isso ficou claro para mim, conversando com vários atores, especialmente do mercado financeiro. Bom, isso não é grande novidade, mas eu senti isso muito forte. Como que isso está sendo enfrentado no mundo afora, internacionalmente, a nível internacional? Como esse tipo de desafio está sendo enfrentado? Pessoal, as lições que a gente aprendeu, e é muito bom que a gente está vendo elas acontecerem aqui, são que os caminhos são: a pequena mineração tem que operar com associativismo, cooperativismo e parcerias resilientes. O que é parceria resiliente? É parceria de longo prazo, tipo APL, Arranjo Produtivo Local, tem que ser desse tipo. Os casos de sucesso da pequena mineração que funciona é sempre
com associativismo, cooperativismo e parcerias resilientes, tá certo? E sempre pensando que isso é compartilhando valor com a comunidade. Não pode ficar com mimimi dizendo, tá difícil, estou com pouca margem, é difícil, não diz que é bom. Para a sociedade aceitar a mineração, seja grande, média ou pequena, tem que ter esforço de compartilhamento de valor, inclusive daquele empresário que eu estou falando que está acostumado a trabalhar de forma isolada. Então, o que é minha orientação, o que eu quero dizer para esse empresário que está começando a trabalhar, está tendo sucesso na mineração, mas trabalha de forma isolada? Busquem associações, busquem cooperativas, busquem parcerias, busquem oportunidades tipo APLs, arranjos produtivos locais, para atender esses requisitos de compliance, seja eles técnicos, mas especialmente de ESG, que são obrigatórios e as instituições financeiras estão colocando isso como compulsório, não dá para sair. Ok? Então, minha mensagem final, pessoal, haverá crédito das diferentes formas, com os diferentes mecanismos? Pessoal, eu tenho certeza que sim. A gente vai ter que achar meios para injetar capital nesse setor, tá bom? Só que os empresários têm que se preparar. As exigências serão altas e irão além das exigências de garantias bancárias, tá bom? Agora, é o que eu falo comumente. Tem uma boa notícia. ESG, pessoal, na pequena mineração, não é restrição, nunca foi restrição. Eu comecei trabalhando na pequena mineração vários anos atrás e eu sei que ESG não é restrição. Na pequena mineração, ESG é vocação. Então é só a gente aproveitar essa vocação e fazer acontecer, porque a sociedade está demandando cada vez mais a nossa atuação para suprimento de bens minerais. Muito obrigado, pessoal. Bom, parabéns aí ao professor Jorge Detono, que tratou muito bem aí a questão das grandes necessidades da pequena empresa, né, que é um tripé de crédito, regulação e tecnologia, né? Então foi muito bem tratado esse assunto. Eu acho que ele coaduna com os demais aqui estão falando, né? E principalmente a questão da cooperação, né, do desenvolvimento aí em conjunto, né, dessas questões. Então, parabéns ao professor. E passamos agora ao nosso José Fernando Coura, que é um técnico da metalúrgico e engenheiro, né, metalurgista da Escola de Minas de Ouro Preto, de Minas, né? De Minas. Com Minas e Metalurgia, com brilhante formação também no exterior em economia mineral e uma passagem da alta gestão e executiva do Grupo KM e sua atual, que não dá para descrever toda a experiência dele, que é enorme, né? Mas a sua atual colocação aí como da Federação das Indústrias, da FIENG, vice-presidente e também de presidente do Conselho Deliberativo do Sindiestro, aqui de Minas, né, que é o maior estado minerador do Brasil. Doutor, estou com a sua palavra aí. Uma boa tarde a todas e todos. Queria dizer, esse arranjo de mesas aí foi ideia minha, porque agora vai começar a circular o uísque, o vinho e o tira-gosto. Vocês podem ficar tranquilos, tá? Então, por isso que as mesas foram arranjadas dessa forma. Vocês ficarem mais à vontade e poder, no final, aplaudir o palestrante. Mas eu queria iniciar cumprimentando aqui meus companheiros de mesa na figura do Tasso, que é um orgulho que nós temos na direção da ANM, um grande profissional, um profissional equilibrado, transparente e que responde e dignifica essa instituição que nós estamos lutando, que é a Agência Nacional de Mineração, que traz no seu bojo a história desde 1934 do nosso querido DNPM. Então tá, eu cumprimento todos os meus colegas. Queria aqui na plateia, eles colocam a luz aí para a gente não poder cumprimentar e ver quem está aqui na plateia.
Eu queria fazer uma pergunta se a Cíntia e o Alexandre Melo estão aí. Irã Firmino não está não, né? Achei que estaria também. Bom, mas eu queria saudar aqui Luiz Márcio Viana, presidente do Sindiestra. Eu sou presidente do Conselho Deliberativo, depois de 20 anos, porque isso é muito fácil. Se as coisas dão certas, fui eu. Se der errado, é o Luiz Márcio, que é o presidente. Isso fica muito fácil para trabalhar assim. Saudar meus companheiros de Conselho Cristiano Parreiras e saudar os empresários presentes aqui na figura de um grande empresário mineiro, que tanto nos orgulha, que é o Gustavo Lana, que é presidente da mineração Martins Lana. É um produtor de agregado, presidente do Conselho da ANEPAC, né, Fernando? E uma grande figura, uma grande aquisição que o setor teve. E também da nossa Federação das Indústrias presente aqui, qual tenho a honra de ser vice-presidente, saudar o nosso presidente, o presidente da regional Vale do Mucuri, cuja capital é Teófilo Otoni, que é o Zé Balbino de Figueiredo. Balbino é o rei daquela região do Mucuri. Lá ele manda e desmanda, mas luta muito e é um grande empresário do setor mineral. Meus amigos, eu vou tentar aqui, a Cíntia não está aí, mas eu queria dizer o seguinte, eu fui apertado, que me disseram assim, você tem que falar rápido e cortar. Então, eu tenho uma apresentação aqui, eu vou tentar mostrar as conclusões, principalmente. Poderia. Bom, o tema é Desafios da Pequena e Média Mineração Sustentável. Eu sou presidente do Conselho Deliberativo e vice-presidente da Federação das Indústrias e tenho a honra de estar aqui também por ter sido presidente do IBRAM durante 5 anos, de 2012 a 2017. Então, eu me considero que estou na minha casa. E o companheiro da OCB, temos muita honra de nossa Credfieng estar crescendo, se tornando uma das maiores cooperativas industriais do país. E com a taxa de juros atrativa e remuneração para o empresário e para o aplicador muito importante. Esse é o papel que tem o cooperativismo dentro da Federação das Indústrias. A contextualização da pequena e média mineração. Poucos sabem. Onde que é o... Bom, vocês podem ver, esse aqui são os dados. Nós temos grandes minerações no Brasil, 1,4% do total, médias, significa, Tasso, 10,4%, pequena. Eu tenho que mostrar essa tela que vocês estão falando. Olha aqui. Pequenas, 28,9% e micro, 59,3%. Portanto, 98,6% das minerações são de médio e pequeno porte, tá certo? E os títulos minerários do Brasil? Eles têm 2% dos títulos, Miguel, estão com as grandes empresas, as grandes minerações. 11 estão com as médias, 30 estão com as pequenas e 57% dos títulos estão nas microminerações. Eu sou numa cidadezinha que chama Dom Silvério, entre Molevade e Ponte Nova, que nem todo mundo aqui é mineiro. Eu digo que no Sindiestra eu tenho desde sócio a Vale até o Zé Carreiro. Ele tem um carro de boi e tira areia no rio. Então ele é minerador também, né? Então a gente tem que ver que a mineração é isso, como disse o professor. Ela está presente na vida da gente e a gente não sente. Aqui, os principais 36 minerais críticos previstos para o século XXI são produzidos pequenas e médias. Portanto, isso é que eu quero chamar a atenção. Opa, foi muito. Eu volto, hein? Eu volto. Vou para frente, né? Não, não é assim não. Bom, esse dado é muito importante, eu vou pelas conclusões. Não existe desenvolvimento sustentável no mundo. Não existe desenvolvimento sustentável sem a pequena e média mineração no século XXI.
Não existe, Miguel. Não tem jeito de nós estarmos com isso. E esse artigo, como o artigo vai ficar aí, a palestra vai ficar, para todos possam consultar, depois se tiver alguma dúvida, tem esse gráfico muito interessante do Canadá, então, que mostram os diversos bens minerais e a sua crítica, a parte crítica dessa lista desses minerais. O que são os desafios da pequena e média mineração? Esse aqui é muito conhecido, que é um ranking de 2022 e era de 2021. Então, essa parte da licenciamento e a parte social, descarbonização, licença para operar, geopolítica, capital, demanda, inovação, e novos modelos de negócio e produtividade em custo. Vocês veem, olha para vocês verem o que aconteceu de 2021 para 2022, foi o que o professor estava dizendo, né, professor? Uma mudança sistemática. E eu quero dizer aos senhores aqui que eu sou contra a ESG, eu sou da mineração. Eu sou idoso, mas não sou velho não, viu, gente? É muito diferente, hein? Eu conheço muita gente de 30 anos velho, idoso. Velho, idoso é diferente. Eu, no meu discurso de posse, em agosto de 2001, se o Irã Firmino tivesse aqui, o Luiz Márcio estava e alguns companheiros nossos aqui, Cristiano Parreiras e outros, eu dizia, um trinômio, não existirá mineração sem sustentabilidade, função social e competitividade, que nada mais é que o ESG. Mas o ESG foi montado aí para os consultores ganhar dinheiro. Então, ou seja, eu disse isso no Congresso do Ministério Público, é a minha visão, é a mesma visão. Sustentabilidade é a função do mesmo existente no ESG. Função social, não tem como ter uma empresa, a empresa opera no município, com seus vizinhos. E a governança é dada pela competitividade, maior recuperação do processo, menor consumo de água, menor demanda de energia elétrica. Eu tive a honra de morar 12 anos na Amazônia e vi o projeto ICOME, que foi implantado em 1956. Tinha uma questão da função social fantástica, algo até hoje reconhecido. A governança não precisava falar, porque o doutor Antunes era um homem que tinha uma visão de governança extremamente moderno para os padrões de 1950 e 1960. E competitividade e a questão da sustentabilidade. A Vila de Serra do Navio, inaugurada em 1958, a estação de tratamento de esgoto dela lança seu efluente a montante da captação de água. Você vê a preocupação, porque sabia que era correto e era limpo. Então, essa questão da ESG, ou esse trinômio que eu digo, está no topo dos principais desafios das principais preocupações dos executivos mundiais. Isso tem que estar claro, que as empresas precisam se preparar para atender as demandas da sociedade, que se traduz ativamente em ESG, ou no meu trinômio, sustentabilidade, competitividade e função social. Aí são as chamadas, os OSGs, os ODS, isso também tem que estar presente, foi muito bem dito aqui pelo professor, isso tem que estar aplicado, não tem jeito de conviver e ter uma empresa sem isso. Em 2019, o Banco Mundial publicou um estudo específico para orientar a aplicação das ODS para as micros, pequenas e médias mineração, com foco em 9 itens, através dos quais essas empresas podem contribuir muito para o alcance. Essas aí são as metas. Como eu estou deixando o programa aqui, eu não vou ler não, mas de 9 dos 17 devem ser utilizados e exercidos plenamente pela pequena e média e micromineração. Já em 2020, com a evolução do tema, o ICMM associou a ODS para a mineração com 10 princípios. Esses são aqueles famosos princípios que é o guia que pode utilizar em apoio às decisões estratégicas. Apesar de ser dirigido às grandes empresas, as pequenas e médias mineração devem estar cientes e acompanhando essas evoluções. Governança mineral. Governança mineral está aí. Em junho de 2020, a ONU publicou a Resolução 19 sobre governança mineral. Poucos sabem que a ONU publicou
publicou a ONU uma resolução sobre governança mineral. Outro importante documento que pode balizar as ações do setor nessa área. Aí eu quero destacar: investimento em educação e capacitação, integração dos planos de pensamento de mina no dia a dia das decisões, convivência e interação com as comunidades tradicionais. É o que você faz lá, Balbino. Faz com muita competência lá naquela região pobre do nosso Nordeste mineiro. O gerenciamento de rejeito, isso aí já fica até repetitivo, mas é importante ter isso. Foi publicado meu novo Pradão sobre gerenciamento de rejeitos. Ele atualmente a questão de é foco dos principais desafios, razões pelas quais foram propostas as seguintes orientações. 1. Envolver as comunidades afetadas nas decisões. Não há como trabalhar sem ter relação com a comunidade onde você está atuando. Transparência e acesso público às informações. Projeto de construção, operação e monitoramento. Compartilhar o conhecimento de forma aberta, clareza nas ações de resposta e gestão e governança social do processo. Portanto, os desafios, eu posso enumerar os desafios. Esses são importantes. Quais são, Tasso, os desafios para a pequena e média mineração, e micromineração também, e as cooperativas também, servem para elas? Porque eu tenho certeza que as grandes empresas estão trabalhando nisso aí, mas as pequenas minerações têm exemplo. E se alguém quer conhecer uma empresa, eu falo que não é pequena, eu falo que ela é média, visite a Martins Lana do nosso Gustavo. É um exemplo de empresa. Dá orgulho de falar assim: eu sou minerador, eu defendo a mineração. É uma empresa exemplar. Não precisa de ser gigante, não. Para fazer certo, meus amigos, não tem tamanho. Não tem tamanho. É Paulo Camilo que está ali? Não é não, né? Achei que fosse o Paulo Camilo. Não tem tamanho. Só tem 2 jeitos de fazer as coisas na vida: certo e errado. Então, primeiro, segurança hídrica, escassez, conflito e uso de disponibilidade hídrica. Esse é um ponto que está aí presente na nossa vida. Gestão e tratamento de efluentes gerados no processo de evolução. Terceiro, eventos climáticos extremos e adaptação às mudanças climáticas. Quarto, tendências legislativas relacionadas ao aumento de impostos e novas obrigações / compensações ambientais. Ô Tasso, todo dia sai um parlamentar de casa com o seguinte pensamento na sua cabeça: que projeto que eu entro hoje na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, no Senado ou no Congresso Nacional, para prejudicar o setor produtivo? Ninguém entra com um projeto para desenvolver, para gerar emprego, criar renda. Vocês já viram? Me apontem. Desafio aqui, me apontem. É só para aumentar, é só para carregar, é só para colocar dificuldade. E nós somos base fundamental nisso aí. É isso que nós precisamos. Nós queremos um legislativo atuante. É importante o Poder Executivo. Nós queremos um legislativo que entenda tudo que nós aqui estamos mostrando, entenda o papel da Agência Nacional de Mineração. É impossível reter recursos, como falaram do CETEM, como falam aqui em Minas tem retenção de recursos da taxa de fiscalização, e a ANM, que está constitucionalmente definida, que tem um percentual a receber da CEFEM, e fica mendigando o recurso. Não é verdade, Tasso? Aplica-se a lei. A lei só serve para ser aplicada do outro lado. Quando você paga mais para o imposto de renda, eles não te devolvem de jeito nenhum, mas na hora que você está devendo a eles, é numa rapidez. Gestão da transparência no relacionamento com as partes interessadas. Isso nós estamos falando. É isso aí. Não tem jeito, Tasso, de você abrir uma nova frente de lavra e uma nova produção se você não tiver relacionamento com as partes todas interessadas. Seus clientes, seus sócios, seus funcionários, seus fornecedores, a vizinhança e a cidade onde você está atuando. E isso gera expectativa nas comunidades. Porque, Miguel, a gente verifica, o estudo da FIJAM mostra, em Minas Gerais, dos 10 melhores municípios com IDH, 6 são cidades mineradoras. 6 são cidades mineradoras.
Porque o pessoal acha que é só CEFEM que a gente paga, né? Esquece que paga tantas outras coisas. Principalmente porque a exportação de produtos, sejam manufaturados, semi-manufaturados, semi-elaborados e primários, são isentos de impostos. E 7, pressão do stakeholder e dos acionistas. O acionista não quer ver sua imagem lançada num acidente, num confronto. Acidente acontece. Não é porque caiu o avião da TAM caiu em Congonhas, que nós vamos acabar com a aviação. O que se fez? Se estudou, melhorou as condições de tráfego, melhorou as condições da pista, aprimorou os controladores, e agora fizeram, vocês viram, até um sistema agora, né, moderno, que sai uma plataforma, se o avião perder, ele não parar, ele para nessa plataforma, não vai cair em cima da avenida ali, Rubem Berta, não sei como é que chama a avenida, qual que é, onde caiu em cima daquele galpão da TAM. Bom, para frente, né? Oito, excessos de normas ambientais. Está aí o Luiz Márcio e está aí a Cristiane, que é a nossa gerente do nosso grupo técnico de meio ambiente e sustentabilidade. O Sindiestra solta, no mínimo, 2, 3 circulares por dia, com mudança trabalhista, fiscal e ambiental. Todo dia tem uma nova norma ambiental. Ninguém suporta. Quando você se adapta a ela, vem uma nova, Miguel. É um excesso de normas ambientais e grande parte delas não servem para nada em defesa do meio ambiente. Nada. São simplesmente burocráticos e recolhedores de taxas e de outros aspectos. Alto custo no excesso de medida compensatória para os empreendimentos minerários. O empreendimento minerário tem uma coisa, nós somos... Doutor Couto, só atentar para o tempo aí que passou os 10 minutos. Tá. Então, para terminar aí, a interferência do MIP, mesmo nós pequenas são classificadas de alto impacto socioambiental, traz desafios. Eu vou deixar aqui e só queria terminar dizendo que a realização de uma mineração sustentável deve observar as aplicações da ODS em todas as suas fases, desde o planejamento ao fechamento da mina. Para tanto, foram elaborados e publicados importantes instrumentos, também criados para o espaço, discussão, aprimoramento dessas opções pelas mineradoras. E, por fim, essas palavras do Júlio Kinger: não existe desenvolvimento sustentável sem a mineração responsável. E essas recomendações eu fico por passar para todos. Esse aqui está parecendo debate político, que fica lá o perguntador muito tempo. O senhor tem 1 segundo para responder o que o senhor vai fazer para o combate à pobreza no Brasil. Terminou seu tempo. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Bom, parabéns aí ao Dr. Coura, né, por essa brilhante palestra, digna do Dr. Coura. Então, é um verdadeiro manual de boas práticas aí para mineração. Parabéns, Dr. Coura, pela brilhante apresentação. E vamos seguir em frente agora no nosso painel. Vamos convidar agora o Miguel Antônio Cedras Neri. Ele é engenheiro de Minas, foi meu colega no DNPM por um tempo, coexistimos por 3 meses na diretoria do DNPM, quando ele assumiu a diretoria geral, no ano de 2003, se não me engano. O DNPM, onde ele trabalhou por 35 anos. Depois teve uma importante passagem pela ABDI, né, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e também foi professor da UFBA, e agora ele é o executivo, né, diretor executivo da ABPM, Associação Brasileira de Empresas de Exploração Mineral. Doutor Miguel, com a palavra. Bem, boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, agradecer o convite feito pelo IBRAM, cumprimentar meus amigos de mesa, Jorge de Tome, Alex, Tasso, Fernando Valverde, Fernando Coura e Thales. Bem, originalmente essa palestra, o convite tinha sido feito ao nosso presidente Luiz Maurício,
mas ele foi também, teve um compromisso fora do país, também de mineração, e me passou a incumbência de substituí-lo. Então, vamos tentar representá-lo da melhor forma possível. Então, é uma palestra que a gente tem trabalhado alguns números internamente na BPM, e, portanto, a BPM, ela surgiu inicialmente, de fato, como Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa Mineral, mas a empresa de pesquisa mineral, ela surge, depois ela cresce, vira uma empresa adulta e vira empresa de mineração. E ela, como empresa de pesquisa mineral, ela é não operacional. Daí, porque há 3 anos a BPM alterou estatutariamente o seu escopo e passou a se chamar Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa Mineral e Mineração, e a cada dia ela começa a ser representativa também de empresas de médio e pequeno porte. Realizamos recentemente em Goiânia o 7º Encontro Nacional de Médias e Pequenas Empresas de Mineração, e realizaremos no próximo ano, de 27 a 29 de junho, o 8º encontro, juntamente com a Feira de Mineração. Bem, eu vou apresentar alguns números aqui do que representa exatamente a média e pequena mineração. Cora já apresentou essa distribuição aí das grandes, médias e pequenas, mas eu trago aqui algum complemento, sem querer ser repetitivo. O Brasil possui, portanto, 19.000 empresas de mineração, das quais aproximadamente 17.100 são micro e pequenas empresas. Mas, analisando os dados do DNPM, a gente constata que apenas 16.000 possuem produção efetivamente declarada. E se analisamos exatamente esses números, desse total, as micro e pequenas empresas representam 12.800, que foram consideradas as médias mineradoras. Chegamos ao número de 15.780 empresas de mineração, desse total de empresas efetivamente ativas. A característica da mineração de pequena escala, ela, na verdade, ela tem insuficiência de informações geológicas, o uso de tecnologia de forma empírica, muitas vezes, uma mão de obra com baixa qualificação, ela opera com pouca informação de mercado, uma estrutura de comercialização deficiente, um baixo grau de estrutura administrativa da empresa, muitas vezes trabalha no prejuízo e com dificuldade de operacionalização e de gestão. Os processos de beneficiamento muitas vezes são precários e nem sempre proporcionam nível de recuperação desejáveis. Uma qualidade de produto final muitas vezes com dificuldade de atender ao mercado. E também muitas vezes causam danos ambientais que poderiam ser minimizados. Se considerarmos o porte das minas, esse levantamento eu fiz também, nós fizemos, 70% das minas no Brasil são de pequeno porte, 26% são de médio porte e 4% são de grande porte. Tá? E, do ponto de vista da empregabilidade, estimamos, um número que calculamos recentemente a partir de dados também da ANM, que existem hoje no país 213 mil, isso dados de maio de 2022, 213 mil postos de trabalho ocupados, e as micro e pequenas empresas respondem por 35% do total. Porque, na verdade, a intensidade de mão de obra ela está concentrada nas grandes empresas e boa parte dessas pequenas empresas elas não operam com carteira de trabalho. Então, o número ele não é um número oficial. Muitas vezes são empresas familiares que não empregam o familiar com carteira assinada e, portanto, cai significativamente a representatividade desse trabalhador. Do ponto de vista da distribuição, da característica dessa pequena mineração de pequena escala, a gente classificaria exatamente em grupos familiares que produzem materiais de emprego imediato da construção civil,
as ditas junior companies nacionais, junior companies estrangeiras, garimpos legais e também citamos garimpos e mineração ilegal com essa distribuição aí, majoritariamente para algo em torno de 40% dos grupos familiares e 35% para garimpos legais. Um dado importante, aí pegando o foco das junior companies, é exatamente o perfil de como houve nos últimos 10 anos, de 2013 para cá. As junior companies são, eu costumo dizer que são as startups da mineração. Eu comparo a startup da indústria, aquela que desenvolve, que corre o risco tecnológico. Então, a junior company é aquela que corre o risco geológico. Ela sai na frente e boa parte dessas nossas junior companies, hoje elas, por não termos estrutura de capitalização no Brasil que facilite o acesso a esse capital de risco, não temos a bolsa de capital de risco no Brasil, infelizmente. A gente tem trabalhado a BPM, o IBRAM, a DIMB, juntamente com os órgãos de governo. Alguém citou aqui, acho que foi o professor Jorge de Tome. Amanhã a gente irá fazer uma apresentação no final da tarde sobre InvestMine, que é uma rede colaborativa de investimento na mineração, que a gente tem trabalhado no sentido de buscar criar mecanismos de atração de investimentos e modalidades possíveis de viabilizar empreendimentos de mineração que já estão pesquisados ou não e que podem se capitalizar. Mas, de qualquer sorte, voltando a essa transparência, o que ocorre é que em 2013 haviam 73 empresas de junior companies listadas nas bolsas, na Bolsa do Canadá, da Austrália e de Londres. E, efetivamente, de lá para cá, houve um decréscimo de 73 para 38. Só que o que a gente observa é que boa parte dessas empresas, elas mudaram significativamente o seu perfil, e eu vou comentar na transparência seguinte o que isso significou. Em 2022, há um olhar mais amplo para novas commodities listadas. Então, vocês podem ver que em 2012, o ouro era seguido pelo ferro, cobre, níquel e potássio. E, a partir de 2022, começa a haver uma significativa pegada para os minerais da transição energética. Tá? Então, além de fertilizantes que ganham peso, sobretudo a partir, inclusive, com destaque para a guerra da Ucrânia, que chama atenção. Então, você passa a ter não apenas fosfato e potássio, como platinóides, lítio, sobretudo, cobre, níquel. E o ferro ele perde posição do ponto de vista de atratividade. Ele passa a ser a sexta commodity mais procurada em termos de investimento na Bolsa. Tá? Então, há mais empresas hoje explorando cobre, níquel e ferro. Ferro cai quantitativamente, mas ele cai a posição, mas ele ainda é expressivo. A maioria das empresas que estiveram aqui em 2013 eram muito especulativas, então mudou o perfil. Aliás, não sei quem esteve esse ano em Toronto, eu, na verdade, tenho uma experiência grande, acompanho o PDAC há 20 anos, desde 2003, e antigamente a gente fazia o Brasília Mining Day, era uma manhã em que alguns brasileiros falavam para um público de 70 brasileiros, 1 ou 2 estrangeiros. E eu fiquei esse tempo que fiquei na BDI, quase 8 anos, eu pouco fui a Toronto, e esse ano, nosso Brasília Mining Day são 2 dias, e praticamente são as empresas brasileiras, elas estavam representadas por CEOs estrangeiros, um público
representativamente de estrangeiros, e as empresas hoje que operam no Brasil, elas são empresas já maduras, com prospectos maduros, em condições praticamente com recursos definidos, com uma condição muito bem delineada de suas jazidas, tá? E já em condição de investimentos para a abertura de suas minas, muitas delas inclusive. Tá? Das 23 empresas listadas na TSX, que é a Bolsa do Canadá, hoje, 13, 50%, já estão com capital acima de $500 mil, ou seja, representa já tamanho médio. Tá? Empresas como a Equinox e a Aerocopper já ultrapassam um capital maior do que $1,8 bilhões canadenses. Tá? E foram formados por ativos brasileiros desde 2017. O que representa exatamente essa pegada. Eram empresas que eram junior companies e, ao longo desse período, elas foram amadurecendo seus prospectos e hoje são empresas com esse tamanho, com essa capitalização. Tá? E a própria Vanco, que é uma empresa que veio para o Cobre do Pará, ela, no rastro dela veio a Greenstone e a OZ Minerals. Tá? Sem dúvida, hoje nós temos um mercado que ele é muito mais robusto do que aquele que era especulativo. Bem, do ponto de vista da expectativa que nós avaliamos, o papel dessas pequenas empresas, elas são mais ágeis no processo da descoberta, assumem mais risco na viabilidade, podem desenvolver projetos menos atrativos, se adaptam com objetivos com mais facilidade e têm foco no mercado e na demanda atual com muito mais objetividade. O envolvimento com a sociedade, muitas vezes ela absorve a mão de obra local, faz aquisição de produtos e serviços também locais na própria região, uma maior distribuição de renda com stakeholders, ou seja, com as comunidades, e também busca desenvolver essa cultura de empreendedorismo. Né? Em relação ao papel da ANM quanto a essas pequenas empresas, temos a expectativa de que haja uma otimização dos processos, que a ANM possa diferenciar esse risco e dosar a fiscalização, que se regule e uniformize decisões e que se reconheça a diferença e a importância desse segmento das pequenas empresas. Tá? O que é que buscam as empresas? Isso é uma posição que eu trago aqui da entidade ABPM, que tem sua expectativa que haja uma independência financeira da ANM, com equilíbrio de pessoal, quantidade, qualificação, que esteja modernizada tecnologicamente e com autonomia de gestão conectada com a sociedade, que seja eficiente, motivada, com reduzida discricionariedade, que é o que a gente espera, inclusive, com o processo aí de inteligência artificial que foi apresentado aqui pelo diretor-geral. Bem, acho que já estou terminando. Então, em termos de desafios, entendemos que é importante que exista um projeto de formalização das pequenas minerações que seja desenvolvido pelo MME com o apoio da ANM. Isso é uma discussão, não sei o nível de implementação hoje. É importante que haja uma política de apoio aos arranjos produtivos locais com vista à adoção de tecnologia e estruturação empresarial. E também haja abertura de linhas de crédito para fomento de pequena mineração com recursos oriundos de programa de desenvolvimento social. Jorge Detome falou aqui da importância do crédito, mas você só consegue baixar a taxa de juros de condições creditícias se de fato tiver uma linha que seja de desenvolvimento social. Do contrário, você passa a disputar juros de mercado ou exigências de garantia que dificilmente a pequena empresa de mineração ela consegue ter acesso. Frisamos em todas as nossas apresentações que precisamos de ter um mercado de capital robusto no país, como tem na Austrália e no Canadá, e para isso tem que ter incentivo fiscal à pesquisa mineral.
É importante que, seja qual for o governo, que a gente continue dando murro em ponta de faca até um dia chegar ao nível que se chegou no Canadá. Em 2006, assisti a apresentação lá em Toronto, em que Robert Clark afirmou: o Canadá recebia 9% de todo o investimento de pesquisa mineral no mundo, e o dia que se criou o Flow Through Check, o incentivo para pesquisa mineral, o Canadá pulou para 23%. O Brasil, historicamente, recebe 3% dos investimentos de pesquisa mineral no mundo e não sai disso. Tá? Se quisermos, de fato, inverter aquela curva, deixar de ser especulativo e, de fato, passarmos a ter pesquisa mineral objetiva que seja... Doutor Miguel, vou tentar ir pelo tempo. Que se descubra a jazida, de fato, tem que ter incentivo fiscal. Desenvolver mecanismos para proteger a pequena mineração contra a cartelização imposta muitas vezes por grandes grupos empresariais, facilitar e simplificar, proporcionar acesso a operações de mineração de pequena escala com atividades ambientalmente sustentáveis, e é importante legislações como aquela de licença, autolicenciamento ou mesmo licença simplificada, orientação à pequena mineração para que ela ocupe regulamentos de segurança e de saúde ocupacionais, política de apoio à pequena mineração para atualizar sua tecnologia e torná-la competitiva e maximizar a verticalização da cadeia produtiva, agregando valor de produtos minerais em regiões onde ocorrem essas pequenas mineradoras. Eu acho que por aqui eu encerro, agradeço mais uma vez a atenção de todos e desculpe, senhor, a você do horário. Obrigado. Bom, parabéns aí ao doutor Miguel pela brilhante também palestra, e queria destacar aqui o importante papel da BPM, né, que cumprimentar, não estando aqui, doutor Elmer, né, o Luiz Maurício, doutor Vessani, nosso amigo colega João da Geosol, o importante, né, trabalho na criação dessa entidade e na atuação dela que ela tem feito. Parabéns, doutor Miguel, notadamente na questão dos recursos e reservas, no financiamento. Muito positiva a sua apresentação e o seu trabalho. E por último aqui, para complementar esse time de notáveis, né, eu quero destacar principalmente aqui, né, Coura, você que é uma vedete e reconhecido, Fernando, por estar em Minas e São Paulo, mas eu queria aqui destacar o amigo Thales, que vem aqui do Espírito Santo, o estado menor, mas eu venho lá da exposição das rochas, né, do Espírito Santo, fiquei impressionado, né, eu tinha ido lá alguns anos atrás, mas com a pujança, né, do setor produtivo de rochas ornamentais, um exemplo para a mineração, né, um estado pequeno ali, que pouco se fala da mineração, mas coordena a mineração de rochas ornamentais no Brasil inteiro. E o nosso colega, nosso amigo aí, né, é o agente atuante no desenvolvimento de todo o arranjo produtivo do setor de rochas ornamentais brasileiro. Thales é o presidente do Centro Brasileiro de Exportadores de Rochas Ornamentais, Centro Rocha, e primeiro vice-presidente do Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Calcário do Espírito Santo. Ele ainda ocupa o cargo de conselheiro e vice-presidente da Federação da Indústria do Espírito Santo, da FINDES, e é membro do Conselho Temático de Mineração do COMIN, né, da CNI, e também também da sua própria empresa, né, que é sócio proprietário. Parabéns, doutor Thales. Vai, claro. Bem, boa noite a todos. Queria agradecer também ao IBRAM por ter me convidado para vir falar um pouquinho do setor de rochas. Um desafio, né? Só tem fera aqui nessa mesa. Mas eu queria cumprimentar todos aí em nome do Tasso, né, que está mediando, mas também em nome do Cora, que prazer estar aqui, estar presente aqui junto com você aqui nesse painel. Bom, vamos lá. O setor de rocha é um setor muito novo, certo? A gente encerrou o primeiro bloco em Cachoeiro de Itapemirim, que é o arranjo local nosso lá, onde concentra mesmo a região, o setor de rocha ornamental, há 60 e poucos anos, né? Se a gente pensar em termos de disputar mercado com cerâmica, a cerâmica tem mais de 2000 anos. Então a gente começou ontem, mas a gente é meio metida besta. Hoje a gente já é o quarto maior produtor de rochas do mundo,
é o 5º maior exportador do mundo, é a maior diversidade geológica do mundo. O Brasil concentra a maior diversidade geológica de rochas ornamentais do mundo. Somos o maior exportador de rocha para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos recebe rochas do mundo todo, o Brasil está em primeiro lugar. Ano passado nós batemos o recorde de todos os tempos, 1.340 milhões de dólares de exportação, sendo que representou positivamente para a balança comercial do país 1 bilhão e 300 milhões, importa muito pouquinho. Temos muito quartzito, que é uma rocha que a principal base dela é no Brasil, e hoje é uma das rochas que mais faz sucesso no mundo. E também temos uma indústria 100% equilibrada, 100% das indústrias do Estado do Espírito Santo. Assim, na minha região, vou falar mais do Espírito Santo, porque lá a fiscalização também é maior, né, por causa da concentração. 100% das empresas têm circuito fechado, ninguém joga água fora, todos eles são recuperados. Mas vamos entrar nas dificuldades, né? Pediu para eu falar um pouquinho das dificuldades aí das micro e pequenas empresas. Acho que vou falar do setor de rocha, que rebate muito nas outras também. O setor de rocha tem um problema muito sério, que é os materiais têm muito a sazonalidade do material, a moda, né? A gente convive muito com isso. Eu, pensando na moda, a Magban, minha empresa, a superintendente da Bahia, a Carla, está aqui na frente, sabe? 2 áreas nossas na Bahia de quartzo, que são materiais translúcidos, né, que você coloca a iluminação atrás, passa, são os materiais mais queridos hoje, e demorou 3 anos para a gente licenciar, tanto mineral como ambiental, né? 3 anos. E todas as duas, esses materiais têm uma característica que a reserva é muito pequena. Você trabalha 1 ano, 2 anos, acaba a reserva. Roubaram 100% do material. Quando a licença ficou pronta, que nós fomos lá para começar a extração, roubaram 100% do material. E outra, a segunda, que também quando ficou pronta a licença, nós fomos lá, tinham roubado, né, Bárbara, 5%, esse roubou pouquinho, deu para a gente... Eu fiz denúncia na Polícia Federal, na Polícia Militar, em tudo quanto é coisa que o Ministério Público, tudo que vocês pensarem, né? E não aconteceu exatamente nada. Esse é o nosso Brasil. Bom, aí, falar da pequena média, a importância, não vou falar porque todo mundo falou demais, acho, né? Mas a questão do porte, né? A gente tem que pensar, entender um pouco o porte, né? Assim, rocha ornamental como outros, né? O tamanho da mineração é muito pequenininha, né? Nós temos as mesmas exigências de mineração que utiliza dezenas de hectares. E a nossa jazida é 3 hectares, 4 hectares. Então, assim, a significância é muito pequena para você ter o mesmo tipo de exigência, e muitas das vezes é um microempresário, um pequeno empresário, que não tem tanto recurso, né? E as exigências são a mesma. A questão, por exemplo, do plano de fechamento de mina. Nós conseguimos, aí agradecer ao Dr. Roger, conseguimos prorrogar um pouquinho mais para entrar em ação, mas já entrou, e as exigências são muito complexas, né? As empresas que são pequenas, o minerador que tem uma pequena jazida que está começando, ele sofre muito, porque as exigências são muito pesadas para nossa... E sendo que no pai, quando você entrega o pai, já tem, né, contempla um plano de fechamento. Outro ponto é a questão das concessões, que são muito morosas, né? A gente, para ter uma portaria, tem uma pedreira que ela deve estar mais ou menos hoje com uns 15 anos e não tem portaria de lavra. Vale uns 15 anos com guia de utilização. Porque teve um motivo ambiental, porque teve um debate... teve alguns complicadores no meio, né? Hoje, quando uma área nova, você consegue atingir a portaria rápido, né? Mas, assim, se você tiver um gargalozinho que não foi culpa... aconteceu alguma coisa, pronto, aquilo, né? Então, a gente tem uma dependência muito grande da guia de utilização. Como eu falei, tem a questão de reserva pequena, tem a questão de sazonalidade, a gente depende muito. E o decreto lá, 9.406, a partir daí, só pode ter uma guia, né, de 1 a 3 anos,
e renovar mais uma vez, né? Isso está valendo de uns anos para cá. Eu sei que a ANM está mexendo, eu sei que isso não vai, eu tenho quase certeza que não vai acontecer o problema não, mas hoje está valendo, né? Então eu preciso falar o que está acontecendo hoje. Se realmente acontecer, isso vai ser um caos, setor de rocha, acho que outros também, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma pedreira que tem 15 anos, se botar 3 mais 3 são 6. Então, se você receber 3 anos, né? Se receber menos. Outra questão que tem uma discussão também é a questão de atrelamento dos processos minerais e ambientais. Também está parado, mas assim, existe muita cobrança de um e de outro, né? E a cobrança ambiental, existe diferença. Tem estado que é rápido, tem estado que é muito moroso, tem estado que pede arrima no processo de licenciamento, né? Está virando moda. Você tem uma pedreirinha com 10 funcionários, tem que fazer arrima. É um troço de louco, 200 mil reais. É de louco, muito louco. Outra coisa é os ensaios de caracterização tecnológica. Nós somos obrigados a fazer os ensaios, né? Rocha ornamental é o quê? É nobreza, é brilho, é encanto, é sonho, né? Aí você pega vamos supor que uma rocha aqui, você pega um pedaço aqui na casca, é uma dureza, né? É uma formação. Se você baixar depois 3, 4, 5, 10 metros, é outra situação. E a gente tem que tirar uma amostra ali no comecinho. Se você fizer um fogo um pouquinho maior, já vai para o Ministério Público, já dá problema, né? Então você tem que tirar ali no comecinho. Então já tem um problema que você tem que pegar a amostra, tem que mandar para uma faculdade, um instituto de tecnologia para fazer os ensaios, para mandar para o porque já tem uma morosidade nisso aí que atrapalha a agilidade. Segundo, que a rocha ela é vendida. Hoje os materiais que são mais danificados, mais alterados, são os que mais vendem. Quanto mais mistura de minerais, que é mais difícil você serrar, é mais difícil para você polir, mais preço tem. Então o que tem que fazer? Obrigado, vou acelerar. A gente muitas das vezes tem que envelopar o bloco, às vezes tem que envelopar o bloco com vácuo. Você tem que telar a chapa atrás, você tem que resinar à frente. Então, quando a gente faz aqueles ensaios que manda na ANM, e depois que você pega o material pronto, não tem nada a ver a situação. Zero. Aqueles ensaios ali no começo não valem nada, nada, absolutamente nada. E além de segurar o tempo, né? Porque você tem que preparar, mandar para o instituto devolver. Tem instituto que você manda, ele pede 60 dias para entregar. É um problema. Então, o que a gente pede, né? Não, bota o cara para trabalhar e daqui a pouco você pede um material pronto. O material pronto, como ele é vendido. Eu quero todos os ensaios dele. Beleza. Tá show. E aí você vai ter realmente a realidade eu juro que estou acabando, daquele material. Então, caracterizar bruto é injustificável, né? Outra questão foi a questão da aprovação tácita. Quando saiu, nós fomos todo mundo, né? Só que tem alguns pontos que não acontecem, né? 120 dias aprovação tácita, beleza, mas tem que sair no Diário Oficial, não sai. E aí? Então, né? Na verdade, não funciona. Para terminar, só falando assim, o setor de rocha quer trabalhar, né? A gente tem uma potencialidade, como eu falei no início, nós temos cadastrado em torno de 1.200 rochas diferentes no Brasil. A maior diversidade geológica do mundo é do Brasil. Minas Gerais, Ceará e Bahia, que são as maiores concentrações de quartzitos, tem materiais que não tem lugar nenhum do mundo, mas é sazonal. É sazonal. Os materiais que vendia há 20 anos, hoje não vende, certo? A gente está muito atrelado à moda, muito. A gente está na mão dos designers, está na mão dos arquitetos. Então, não tem uma pedreira de 30, tem pedreira de 40 anos? Tem. Miguel deve conhecer pedreira de preto da Marbrasa, mas é preto, não cai na moda, né? Um vestidinho preto, né? Preto, né? Então, assim, a gente precisa ter agilidade por causa da sazonalidade,
precisa, esses pontos que eu tenho falado aqui, eu converso muito com a ANM, eu sei onde já está lá na frente. As coisas estão andando, Doutor graças Tales, a Deus. vamos concluir, que nós Terminar temos pouco agora. tempo para pergunta. Isso, terminar agora. Para a gente trabalhar a questão do ilegal com irregular. Né? Tem muitas questões que a gente está irregular e o Ministério Público considera ilegal, certo? E isso tem sido uma punição muito grande para o setor de rochas como um todo. Bom, esses são os pontos que eu acho que tem atrapalhado, mas a gente tem acompanhado o marco regulatório, né, os debates, a gente tem participado muito, a ANM nunca foi tão transparente igual é hoje. Toda vez que a gente convoca, eles estão sempre à disposição para participar junto com o setor produtivo. Então, embora eu reclamei muito, mas eu estou muito otimista. Obrigado, boa noite. Obrigado, doutor Tales. Eu vou passar, como não chegou aqui as perguntas do doutor Cora, eu vou passar rápido a minha palavra para ele aí, fazer algumas considerações, e vou combinar aqui já a primeira pergunta para o doutor Alex. Doutor Cora, com a palavra. Não, eu só queria terminar, para mim não apanhar em casa. Eu citei vários companheiros, amigos que aqui estão presentes, todos são amigos presentes, mas eu queria deixar um abraço especial aqui à minha querida esposa, Luci, minha sócia, e a minha filha, Luciana, que tanto me ajuda também nos meus afazeres. É isso que faz com que a gente tenha coragem para enfrentar. Porque quando eu assumi a presidência do Sindiestra, há 21 anos atrás, o ex-ministro Paulino Cícero, de memória muito refrescante, o grande ministro que foi Paulino Cícero, ele me disse assim: Cora, você está feliz e eu te dou os parabéns. Esse sindicato seu é fantástico. O que atrapalha aí são as mineradoras. Uma boa tarde a todos. Eu vou fazer a pergunta para o doutor Alex, respondendo em poucas palavras, doutor Alex, pela questão do tempo. O beneficiamento e a transformação mineral são um desafio para a pequena mineração. Quais são as alternativas e as necessidades de políticas públicas? Obrigado pela pergunta. Agradecendo o momento, já me despeço de vocês também. Mas acho que a provocação, em termos de desafios, vai num primeiro sentido de, inicialmente, reconhecer o garimpeiro como um trabalhador e não entender o garimpo como só uma questão de polícia, e sim como uma questão complexa que precisa ser olhada sobre diversos ângulos. Eu acho que esse é um ponto que é muito claro para a gente, pensando nos desafios, e a gente não consegue avançar na transformação e no beneficiamento. O cooperativismo é o primeiro passo, né? Formalizar, mas e depois? Como é que eu avanço na cadeia? Como é que eu verticalizo a cadeia? A gente está até estudando junto com a USP aqui no Professor Tome a perspectiva da coexistência das parcerias com as grandes mineradoras, no sentido de melhor aproveitamento mineral, mas eu queria reforçar a questão do crédito. Se a gente não ter linhas de crédito, a gente vai continuar perpetuando um ciclo que ele é vicioso. Sem crédito eu não melhoro tecnologia, sem tecnologia eu não aprimoro o processo produtivo, sem aprimorar o processo produtivo eu não aumento a renda, sem aumentar a renda eu não tenho garantia, e sem garantia eu não convenço a instituição financeira. E sem política governamental não vai passar diretriz também para o setor financeiro de que o Estado apoia. Então, eu acho que eu queria chamar todo mundo a refletir sobre isso e dizer que a gente não quer dar crédito para alguém extrair ilegalmente. A perspectiva é como eu reconheço, através do crédito, um trabalho digno de um garimpeiro, de um pequeno minerador, como o Tades colocou aqui, e todos os outros muito bem colocaram. Então, eu acho que fica aqui essa provocação final, e chamo as grandes mineradoras a como apoiar também e trabalhar com uma perspectiva de parceria para criar plantas, criar estruturas de beneficiamento para a transformação mineral, isso a gente ter melhor reaproveitamento dos bens e dos recursos naturais brasileiros. É isso, obrigado. Ok, rapidamente aqui para o Dr. Fernando Valverde, eu vou fazer a pergunta que eu achei mais importante aqui. A preocupação com o ordenamento territorial foi patente na sua apresentação. Você acredita que poderá, a médio ou longo prazo,
ocorrer o desabastecimento de agregados nas regiões consideradas críticas do país, especialmente nas regiões metropolitanas? Doutor Fernando. Bom, eu acredito que... Bom, areia e brita não vai faltar, em nenhuma hipótese. O problema é que preço que ela vai chegar para a sociedade. Mas a resposta mais objetiva que eu acho é que essa pergunta, se poderá ocorrer desabastecimento em algumas regiões, eu acredito que é positivo e negativo ao mesmo tempo. Né? Negativa se forem tomadas as providências para o ordenamento territorial. Agora, nós temos que levar em conta que essa necessidade de se fazer um ordenamento territorial, eu acho que já até passou do tempo. Nós temos regiões, por exemplo, no estado de São Paulo, onde a prefeitura proibiu a mineração de areia. São José dos Campos, mais especificamente. Quer dizer, a prefeitura quer a Embraer lá, mas não quer produtor de areia. Ela quer que a areia chegue do vizinho. Então, eu acho que essa questão do ordenamento, ela vai muito de encontro à pergunta se pode ocorrer ou não desabastecimento. E eu acredito que, se não forem tomadas providências muito sérias no país para a União, que é proprietária desse bem, dos agregados, ela tem a obrigatoriedade de fazer a mediação entre os estados e o município. O setor sozinho, ele não consegue fazer essa mediação. Na resolução 369 do CONAMA, nós delegaram ao setor de agregados fazer o planejamento para a produção de brita. Isso foi um absurdo que aconteceu. Então, o setor não tem condições de trabalhar politicamente a questão, a não ser tentando conscientizar os governantes que é extremamente fundamental a preservação desses recursos para o atendimento da demanda futura de agregados. Eu só coloco aqui uma questão também que é bastante, eu julgo interessante, é que a cada 20 anos algum problema, algum tema surge e depois ele se propaga ao longo do tempo. Por exemplo, na década de 70, surgiu, depois da Conferência de Estocolmo, entrou a questão ambiental e ela se prolongou até os tempos presentes, cada vez mais apertada, entrou nos custos das empresas e tudo mais. 20 anos depois, surgiu uma nova grande questão, que foi a queda do Muro de Berlim, a entrada da Rússia e da China no mercado internacional e a chegada da internet. Quer dizer, que mudou completamente as tratativas do mundo, né? E denominou-se isso de globalização, e que perdura até hoje. Agora, nós estamos entrando numa nova era, numa nova década, que vai ser a da urbanização. Em 2030, 80% da população mundial vai habitar as grandes cidades. E eu lembro aqui que os materiais básicos para a construção civil, que vão ser exigidos, há mais de 200 anos, é madeira, aço, tijolo e concreto. Tirando a madeira, o resto é mineração, e principalmente de pequenas e médias empresas. O concreto, 80% do concreto, é composto de areia e pedra habitada. E aí entram também as argilas, as rochas ornamentais e todo esse aparato de bens minerais que não tem o glamour dos metais, mas que são fundamentais para a melhoria da qualidade de vida das populações urbanizadas. Rapidamente, aí passando uma pergunta para o Dr. Miguel Neri, qual a sua visão sobre a possibilidade de haver mudança de regime de garimpo para a pesquisa mineral? Esse aqui, ó. Essa é uma pergunta muito interessante, meu caro Tasso. Exatamente porque a visão que a BPM tem, e a gente até chegou a apresentar uma proposta para o Ministério, para a Secretaria de Geologia, lá no Ministério, é exatamente a possibilidade de que venhamos a ter no Brasil
uma realidade semelhante ao que se tem no Canadá e na Austrália, ou seja, o garimpo nesses países, eles se revelam como os prospectores, ou seja, a atividade, o garimpo ela funciona como atividade que vai na frente, que descobre a jazida, mas que depois evolui para o processo de industrialização, ou seja, de pesquisa mineral e de qualificação da jazida. Então, o que a gente imagina exatamente é que uma PLG, ela possa, de fato, no processo, migrar de regime, começar a fazer pesquisa. Aliás, tem até um exemplo, que não sei como é que está hoje, mas quando eu era diretor-geral, o meu amigo André Molina, lá em Poconé, ele instalou uma planta de beneficiamento e não tinha caracterização tecnológica e começou a juntar, a fazer blendagem de minério de várias frentes e não tinha os parâmetros técnicos para poder botar o minério na... E aí não tinha rendimento, não tinha nada. Ele, pô, Miguel, vou ter que fazer pesquisa. Então, esse era o exemplo de uma cooperativa de garimpeiro, tá, que começou a reavaliar a possibilidade de fazer uma mudança efetiva de regime. Isso quando eu era diretor-geral. Imagino que ele, como geólogo, que é presidente da cooperativa, deva ter evoluído nessa perspectiva. Então, a BPM defende que a PLG seja o início de um processo de industrialização e que o garimpo, como ele está hoje definido, ele seja, de fato, migrado para a pesquisa mineral e, consequentemente, termos a boa mineração tecnicamente bem conduzida no país. Essa é a nossa expectativa, meu amigo. Ok, obrigado, doutor Miguel. Vamos à última pergunta. Tem 4. Sim. Tá. Só um minutinho. Bom, como você... Só um minutinho. Não, é a primeira. Em relação aos potenciais mecanismos de acesso ao crédito pelo setor da pequena mineração, há exemplo de novas iniciativas para apoiar projetos de pequena mineração? Em poucas palavras aí. Ok, obrigado. Eu também vou aproveitar para fechar. Então, acesso ao crédito, de novo esse tema, pessoal, está muito forte aqui. Sim, eu estou acompanhando o trabalho de uma fintech registrada na CVM, chamada Handbag, que está aqui na feira, e eles operam no Brasil e no Canadá. E o foco é fomento para projetos de pequena escala, de mineração de pequena escala. Então, atende o nosso desejo, enquanto a gente espera resolver o problema do crédito, pessoal, tem esse caminho, é um caminho inovador. Quem tiver interesse, me procura que a gente conversa depois. Só para fechar, pessoal, isso aqui é um caminho, crédito, acesso a capital, etc., é caminho para a gente conseguir contribuir não só na parte de eficiência, na entrega dos minérios, mas também na compartilhamento de valor. A gente está aqui na feira, tem a presença do Instituto Minério, que é lá de Cuiabá, que tem feito um trabalho fantástico de compartilhar valor a partir de operações de cooperativas de garimpeiros de pequena mineração junto à comunidade. Então, sim, dá para funcionar, pessoal. Vamos fazer esse setor bombar nos próximos anos. Obrigado, Tasso. Ok, vamos rapidamente aí para agora a última realmente, e também em poucas palavras, para caber dentro do tempo, ao Dr. Tales, né? Dentro de um contexto de eficiência na gestão dos recursos públicos, financeiros e humanos, mas primando pela eficiência e inovação, como dar um tratamento específico à pequena e média mineração, diferenciando da mineração de commodities e da grande escala? Bem, primeiro eu quero falar que eu também sou presidente do Sicob. Nosso arranjo lá na nossa região tem um sindicato forte, tem um sindicato trabalhador forte, tem um centro tecnológico, tem um centro das empresas exportadoras, que eu sou presidente atualmente, e tem um Sicob. E a gente opera pesado lá junto com que concentrou recursos na região, né? Porque as sobras
Bradesco, por aí, tudo vem para São Paulo, né? A nossa fica lá. Bom, o setor de rocha, eu já falei bastante, né? Assim, a gente precisa de agilidade, né, em termos de mineração. A nossa indústria hoje, o melhor multifio do mundo é brasileiro. O multifio mais vendido no mundo é brasileiro. Por incrível que pareça, eu fico um pouquinho triste, mas não posso ficar triste, é de Santa Catarina, né? Tudo que aconteceu no setor de rocha foi no Espírito Santo. O multifio é de Santa Catarina, o que mostra, né, o arranjo produtivo de Santa Catarina. O Espírito Santo tem um intercâmbio muito grande com Santa Catarina. Considera Santa Catarina como um exemplo, visita constantemente. A federação nossa tem um intercâmbio muito grande. Já as politrizes, as melhores do mundo são as italianas, mas o principal mercado do mundo é o brasileiro. Tem politriz italiana de cabo a rabo do estado do Espírito Santo. Então, a gente tem a melhor tecnologia do mundo nos nossos parques industriais do Espírito Santo. Nós temos circuito fechado, como eu falei, 100% das indústrias do Espírito Santo tem um circuito fechado. Não joga nada fora, só completa a perda através da evaporação, né? A água recirculando, um pouco evapora. Então, você completa 100%, manda para um depósito coletivo. Existe em torno de 30 depósitos coletivos no Espírito Santo. Eu, por exemplo, faço parte de 2, né? Um tem 100 e poucos associados, o outro tem 70 e poucos associados, mas todo mundo tem que mandar para o depósito coletivo. Aí tem um problema. Nós temos vários estudos de viabilidade da utilização do resíduo, feito através do próprio CETEM, né? Alguém que falou do CETEM, mas também da UFES, do IFES, só que a legislação ambiental no Espírito Santo não acompanha. Existe um polo forte de cerâmica em Campos, 100 km de Cachoeiro. Ele vai a Cachoeiro, pega o resíduo de rocha, faz a lajota dele com 20%, 30%, porque tem muita sílica, então o material fica mais bonito e mais resistente. Faz o produto dele com a cerâmica e vende aonde? Em Vitória. Nós não conseguimos liberar ambientalmente ainda para utilizar. Está agarrado dentro da... Nós estamos brigando lá, tem uns anos e tal, mas essa questão do público, que a gente sabe o tempo que é para acontecer. Mas vai acontecer, eu não desisto não, desisto nunca, nada das minhas brigas. É isso, o setor de rocha acho que está num caminho, a gente é novo, está crescendo, está evoluindo, mas eu tenho certeza que está no caminho certo. Obrigado, desculpe se eu demorei. Esgotado o nosso tempo, só me resta aqui parabenizar a organização do evento, né, o IBRAM, pela escolha desse time de notáveis aqui, que enriqueceu o debate de uma forma bastante, né, brilhante. Então, me despeço a todos aqui, e ficou mais 3 perguntas aqui que eu vou entregar às pessoas, e aqueles que fizeram, procuram os palestrantes para discutir o assunto. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença.